Vamos estar em pé? Vou pedir ao meu sonoplasta amigo para me dar um pouquinho de ganho aqui na voz, um pouquinho de agudo. Se você puder me dar, minha voz é muito afônica e o agudo me ajuda muito. Eu acho que você colocou grave. Um agudinho aqui para mim. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 3, versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Fecha a Bíblia, coloque na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo, né? Isso. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Isso. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação para mim, né? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós entendemos que esta noite é uma noite ímpar. A Assembleia de Deus Bom Retiro propôs uma campanha, Senhor, para que os meses que hão de vir sejam meses de glória, meses de conquista, de surpresas, de empreendimentos, de autoridade. E nós representamos essa noite em oração, mês de outubro. E eu tenho certeza, Senhor, que os seus filhos serão tomados pela sua unção nesta noite. E antes que eu comece a revelar os seus oráculos, cerque esta igreja com a sua presença, meu Pai. Num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre, em nome de Jesus. E a igreja que é soberana diz amém. Os que podem tomar seu assento, aplaudindo a Jesus porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu aprendi em alguns eventos, ouvindo alguns homens que são especiais para o Senhor Jesus, e entre eles ouvi muito o Dr. Mike Murdock, que é muito amigo do pastor James. E eu aprendi com ele uma máxima, e a máxima é: o pregador deve se manter no equilíbrio daquilo que Deus o chamou para fazer. Embora eu tenha a nomenclatura de pastor, eu sou um evangelista. E a atitude do evangelista é uma atitude evangelística. O evangelista é aquele que chama o povo para a briga. E eu tenho redundância na área evangelística, porque eu sou um evangelista pentecostal até o tutano dos meus ossos. Isso aqui é matar um evangelista pentecostal do coração, é ele ficar pregando e você ficar olhando para ele com essa cara aí, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, né? Com olho seco igual o olho de sapo que morreu no dia de enchente. Se travar a boca aí piora mais ainda, né? Então, se você quiser me ajudar enquanto eu prego, não me deixa sozinho não, tá? Faz aqui uma interlocução comigo, e o Senhor Deus que está aqui, abre a sua boca para adorar. Não economize gritos de glórias a Deus, aleluia. Se sentir no espírito de profetizar, profetize, porque esta é uma igreja pentecostal. E eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tem algum pentecostal que vem aqui nessa noite? Deixa eu ver. Então levante a sua mão direita para o céu comigo. Pentecostal obedece. Tem gente que nem para me obedecer presta. Raça ruim. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado com um carinho e respeito. Agarre a pessoa para mim, isso. Agora chacoalhe ela até ela ficar irritada, né? Para irritar ela, isso. Chacoalhe, acorde ela e diga: Deus te trouxe aqui hoje para isso, para sacudir a sua fé, para sacudir a sua chamada. E se tem alguém que acredita, dá um grito daquele tamanho para acordar a cidade. Isso. Glória a Deus. Eu estava perguntando a Deus o que ministrar numa igreja que recebe os maiores profetas do mundo. E o Senhor falou ao meu coração: ministra o coração deles
a razão da causa de todos os grandes problemas na vida do cristão. Muitas vezes atingimos ou atacamos as áreas erradas da nossa vida por causa de peças do grande quebra-cabeça da nossa existência que acabam se perdendo no meio do caminho. Por exemplo, há um texto na Bíblia Sagrada muito antigo que conta a história de uma mulher que foi até o profeta arrastando seus 2 filhos com quem ela já havia confabulado e ensinado a eles como conquistar o coração do profeta. Ou seja, basta ficar com a carinha triste e só concordar com a mamãe e chorar com a mamãe, se for possível. E ela chega diante do profeta e começa a contar a ladainha dela, dizendo assim: olha, o meu marido era teu servo e ele morreu. E veio os credores para levar os meus 2 filhos embora como escravos, e eu estou aqui para o Senhor me ajudar. Essa mulher tinha um marido que trabalhava dentro do arraial dos profetas, ou seja, o marido dela entendia muito de céu, entendia muito de milagre, até porque ele era servo de um homem que fez o dobro de milagres do profeta Elias. Então, ao ser servo de um homem que conhece o céu pelo lado de dentro, essa mulher também deveria conhecer na casa dela as atitudes do Espírito. Mas o marido dela morreu, os filhos estavam sendo levados para serem escravos. Ela vai até o lugar certo, ela vai até o rancho dos profetas. Ela conversa com a pessoa certa, que era o líder espiritual do marido dela. Mas ela faz a coisa errada, porque ela tenta dizer para ele como ele pode ajudá-la. Ela diz para ele assim: olha, o meu marido era teu servo, era teu empregado. E o que é que uma mulher que tem um marido que trabalha numa empresa e o marido morre vai fazer na empresa se não pedir uma indenização? Aquela mulher foi no lugar certo, falou com a pessoa certa, mas fez a atitude errada, porque ela queria que o homem abrisse os cofres do rancho dos profetas e desse a ela parte do dízimo, da oferta arrecadada naquele mês, para que ela pudesse pagar as dívidas dela. Mas como o profeta é diferente, ele olhou nos olhos dela, e quando ela disse para ele que o que queria, ele respondeu com uma pergunta. Ele disse: me declara agora o que é que você tem na sua casa. Ela já havia confabulado com os filhos, ela já tinha a resposta na ponta da língua, e ela abriu a boca e disse: a tua serva não tem nada em casa. E quando ela disse que a sua serva não tem nada em casa, como profeta, ele olhou dentro dos olhos dela e leu a alma dela. E profeta tem um olhar de mãe, né? Eu não sei se você se lembra da sua mãe quando você era criança. Eu me lembro muito bem da minha. A dona Lúcia, embora fosse uma mulher muito querida, era uma mulher muito brava. Viu, Sérgio e Sônia, meus amigos estão aqui. A dona Lúcia era uma mulher muito brava, e quando ela ficava brava, só Jesus na causa. E eu era um menino, eu não sei porquê, eu apanhava todo dia na escola. Até hoje eu não consigo entender o motivo porque as pessoas tinham birra de mim. A minha presença incomodava já naquela época, quando eu era moleque. E eu chegava chorando, e minha mãe já não aguentava mais me ver chorando. E um dia ela falou assim para mim: olha, se você chegar aqui chorando amanhã, eu vou bater em você também, porque se todo mundo te bate é porque você dá motivo, você vai apanhar de mim também. E minha mãe era uma mulher que cumpria a palavra. Pensa uma mulher que o que fala cumpre. Era a dona Lúcia. E naquele dia eu me escondi de todos os alunos para não ter problema com ninguém. Mas o diabo é sujo, né? Fez um daqueles meninos me achar, e um menino veio cobrar uma dívida antiga, e ele me deu um soco no olho, que o olho ficou roxo e inchou na hora. E eu demorei a chegar em casa porque eu fui tentando imaginar uma conversa com a minha mãe. E quando ela abriu a porta de casa, eu entrei, ela só deu uma olhada para mim, ela viu o olho inchado, ela não precisou falar nada. Eu disse: mãe, eu estava vindo com a bicicleta e eu caí no chão e bati o rosto no meio fio. E a minha mãe continuou me olhando, ela não falou nada. O olhar dela dizia que ela sabia que eu estava mentindo. E eu disse para ela: não, mãe, na verdade, eu acho que eu bati o olho, foi no guidão da bicicleta, não foi no meio fio. E ela continuou me olhando, eu arrumei mais umas 2 desculpas, e por fim eu me entreguei. Eu disse: eu apanhei mesmo, mãe. E apanhei dela de novo, porque ela cumpriu o que falava. Olhar de profeta é igual olhar de mãe. Aquela mulher, quando disse ao profeta: a tua serva não tem nada em casa, ele só olhou bem fixo para ela. E a mulher que tinha dito que não tinha nada em casa, há uma vírgula no meio da sentença, ela diz assim: a não ser uma pequena botija de azeite. Poxa, que crescimento! Para quem não tinha nada em casa, de repente, do meio do nada, encontra uma botija de azeite. Então já começamos aqui a encontrar um problema dessa mulher. Não é que ela não tinha nada, é que o que ela tinha em casa ela não dava valor. E o profeta entendeu isso pelo Espírito. E quando ela disse: a tua serva tem uma pequena botija de azeite, ele olhou para ela e disse: o seu problema vai ser solucionado, mas não é aqui, é lá na sua casa. Porque o que está faltando para você não é aqui, é lá na sua casa.
A raiz dos males da vida do cristão que teme e serve a Deus é uma só: é a ausência da comunhão e da presença do Espírito Santo na vida dele. Porque uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela pode estar com um filho morto no segundo andar da casa. Ela sai andando pelas ruas e o povo pergunta: como vai você? Vai tudo bem. Mas como vai na sua casa? Eu e a minha casa estamos muito bem. Mas tem alguém morto no segundo andar da casa. Mas só pode compreender um vendaval, atravessar pelo meio dele de cabeça erguida, aquele que tem onde se apoiar. E se tem alguém que pode te apoiar nessa noite, é o Consolador Sagrado. A presença do Espírito Santo pode te dar uma força que você nunca antes sonhou. Se você compreender quem Ele é, o que é que Ele faz e qual é a intenção dele nesta noite, eu duvido que você volte para casa capengando como você entrou aqui dentro. Basta olhar para a pessoa que está à sua esquerda e à sua direita para você ver que hoje foi um domingo terrível. Porque tem pessoas aqui que estão com o ombro caído pelo chão, semblante descaído também. Devem ter vindo aqui arrastados, porque devem ter tido uma semana horrível. Mas o Senhor me trouxe neste domingo como profeta sobre a sua vida para te dizer que talvez eu não possa te ajudar, o irmão que está do seu lado também não, mas o Espírito Santo, esse pode te ajudar. Esse pode colocar dentro de você uma autoridade tão grande que você não vai sair andando desta noite na igreja, você vai sair voando nas asas de um novo tempo. E se tem alguém que acredita nisso, dê mais um grito de glória a Deus, por favor. Você compreendeu? Então eu, Marco Feliciano, na minha caminhada com Deus, eu compreendi que a ausência da comunhão, a ausência da minha percepção, a falta da sensibilidade de compreender que eu não sou um ser que ando solitário pela terra. E eu não estou falando apenas da presença do anjo que me cerca, eu falo daquele que não caminha ao meu lado, eu falo daquele que caminha dentro de mim. O apóstolo Paulo, quando escreveu suas cartas, ele olhou para a igreja e disse: vós sois templo do Espírito Santo. Ele quis dizer, vocês são casa e morada dele. Ou seja, dentro de você está alguém, não uma força, está alguém que tem uma força, não uma energia, mas alguém que detém o poder de todas as energias, que se você compreender a linguagem dele, seguir ele e for cheio dele, não tem demônio que pare diante de você durante essa semana. Eu profetizo isso no nome de Jesus. Por que é que eu li o texto de João 3:8? Porque em João capítulo 3, Jesus se encontra com o homem mais famoso do seu tempo, o grande doutor Nicodemos. O doutor Nicodemos era um religioso no seu tempo, mas também era um político no seu tempo. Um dos seus pés pisava muito bem as sinagogas aos sábados, e ali ele dissertava os conhecimentos que ele tinha da Torá. Mas um dos seus outros pés pisava dentro do Sinédrio, e o Sinédrio era uma reunião de anciãos, onde os anciãos de Israel, quando tinham ou percebiam que a sua cultura, ou a sua fé, a sua religião era atacada por Roma, era esse grupo de anciãos que elegiam um deles para que fossem conversar com os governadores de Roma, com aqueles que governavam o mundo daquele tempo. Então o doutor Nicodemos era um homem extremamente conhecido no seu tempo. Permita-me aqui falar um pouquinho dele. O doutor Nicodemos não era apenas um doutor da lei pelo nome, ele era um doutor da lei de fato. Ele era um doutor da lei porque conhecia a lei, e ele conhecia a lei porque ele era um levita. Era um levita por natureza. O doutor Nicodemos vinha de uma dinastia de doutores da lei. O pai dele foi sacerdote, o avô dele foi sacerdote, o bisavô dele foi sacerdote, o tataravô dele foi um sacerdote. E se traçássemos a árvore genealógica dele por inteiro, chegaríamos em Arão, o primeiro sumo sacerdote. Ou seja, ele vem de uma dinastia. Era comum naquela época haver dinastia dentro das famílias sacerdotais. Você já deve conhecer isso. Essa igreja é uma igreja sábia. Quem condenou Jesus foi uma família, um clã de sacerdotes, Anás e Caifás. Um era sogro, o outro era genro. A família toda era uma família de levitas, e eles detinham o sacerdócio daquela região. Assim como eles detinham o sacerdócio daquela região, o doutor Nicodemos detinha o sacerdócio de uma outra região. O doutor Nicodemos não era apenas um doutor da lei, ele era também um expositor bíblico, ele era um exegeta bíblico, ele entendia de hermenêutica já no seu tempo.
E ele não entendia porque ele havia cursado universidades da sua época, não. É que a cultura levítica fazia o menino que tinha vocação começar os seus estudos aos 5 anos de idade. Pastor, como é que uma criança aos 5 anos de idade começa os seus estudos? Não eram estudos técnicos, eram estudos lúdicos. Aos 5 anos de idade, o menino com a vocação levítica, todos os dias era admoestado pela mãe, pelo pai, pelo tio ou por alguém que ali perto estava. E a pessoa que ia ensiná-lo fazia vibrar a alma da criança. Fazia vibrar a alma da criança dizendo que nas veias deles corria o sangue de profetas, corria o sangue de sacerdotes, homens e mulheres que, embora fossem de carne e osso e os pés estivessem colados na terra, a mente deles era possuída pela eternidade, pelo céu. Imagine você sendo criança, sentado no meio dos tapetes ou no meio das pernas de animais, e a sua mãe te dizendo assim: nas suas veias corre o sangue de um profeta, que um dia Deus ungiu ele com tanta autoridade, que deu a ele uma velocidade nos pés maior do que a velocidade dos cavalos de corrida. Pode imaginar isso na mente de uma criança? E a mãe dizendo: houve um homem na sua dinastia que ele corria mais do que os cavalos. E a mãe passa a contar a história. Esse homem está no alto de uma montanha, ele está com o rosto no meio do joelho, e ele está orando porque faz 3 anos e meio que não chove em Israel, meu filho. E ele tem um menino que trabalha com ele, um secretário, e ele diz ao menino: sobe na montanha, no alto dela, e olha para o céu e volte e me diga o que você vê. Por 6 vezes o menino volta e diz que o céu estava limpo, mas na 7ª vez o menino volta e diz: eis que eu vi no céu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E esse homem que estava, meu filho, com o rosto no meio do joelho, ele ergue a voz e grita: chegue ao rei que está ali no canto, mande ele apresentar o seu carro e aparelhar os seus cavalos e correr, porque vem aí uma tempestade, não é uma chuva. E o rei, sabendo a fama desse homem, pegou o seu cavalo, o seu carro e desceu daquela montanha. Os carros reais eram puxados por 8 cavalos árabes. Ele chegou dentro do seu palácio com uma velocidade incrível. Mas a minha Bíblia diz que quando ele atravessou o portão da cidade de Jerusalém, quem é que estava encostado no muro, de braços cruzados, e cumprimentou o rei na sua chegada? O mesmo profeta que estava no alto da montanha, ajoelhado, que antes havia dito: mande o rei aparelhar o carro e correr, porque vem chuva aí. Ele não deu carona para o profeta, meu filho. Mamãe, como é que ele correu? O Senhor o transportou nas asas do vento. Se nós que somos adultos, pelo menos uma meia dúzia que é sensível, deu glória a Deus com essa palavra. Imagine isso na mente de uma criança de 5 anos. Isso vai para a mente e desce para o coração. Outro dia vão contar para ele a história de uma mulher, e alguém diz assim: meu filho, houve mulheres nessa terra, das quais você é herdeiro e descendente, seus ancestrais espirituais, que um dia no alto de uma montanha também, sentado debaixo de uma palmeira, julgou Israel. Uma mulher de 90 anos de idade que colocou no eixo um dos maiores heróis de Israel, meu filho. Como assim, mamãe? O herói se chamava Baraque. O nome dele é o Homem do Trovão. Mas o Homem do Trovão estava com medo. Medo do que, mamãe? Imagina uma criança indagando. Medo de tomar conta das promessas que Deus havia dado. Como assim, mãe? Deus havia dito a Israel: a terra que mana leite e mel é de vocês 100%. Não é 90, não é 50. A terra que mana leite e mel inteira é de vocês. E eu acho que eu estou liberando uma palavra profética. Alguém pode pegar aqui? Vou repetir: a promessa que Deus faz a você, ela é 100%, não é pela metade. Alguém toma posse dela? E o que aconteceu, mamãe? O que aconteceu é que esse que julgava Israel, ao invés de encarar os inimigos, encontrou no alto das montanhas flancos abertos e mandou que todas as tribos habitassem no alto da montanha. E o que aconteceu, mamãe? O que aconteceu é que um rei chamado Jabim, que tinha 900 carros de ferro, começou a cercar a montanha, e todos os dias ele fazia uma passeata ao redor da montanha com 900 carros de ferro. 900 carros de ferro são pelo menos 1.800 rodas de ferro. 900 carros de ferro, 2 cavalos em cada um deles, são 1.800 cavalos. Todos eles no trote dos seus pés, somado à roda das suas carruagens, mais os soldados que estavam em cima desses carros, com a mão na espada, batendo nos seus escudos, fazendo barulho e gritando. O grito que saía daqui de baixo do vale ao alto da montanha fazia os hebreus que estavam aqui em cima ficarem com medo.
E Baraque dizia: Deus nos deu a montanha, o inimigo pode gritar, mas não pode subir aqui. E todo mundo aplaudia ele, meu filho. Mas Deus visitou o coração de uma velha de 90 anos. E a velha mandou chamar Baraque. E Baraque foi com a sua escolta, achando que a velha tinha feito para ele um bolo de fubá, ou uma jaqueta tricotada, porque é isso que velhinhas fazem, não é? O que uma velha de 90 anos pode fazer com alguém, a não ser fazer um belo bolo de fubá, ou tecer um cachecol. E o grande Baraque, meu filho, o homem do trovão, olhou nos olhos daquela velha quando chegou e disse: Oi, Débora, eu estou aqui, a senhora mandou me chamar, o que é que a senhora quer? Em que posso lhe servir? E Débora, tomada pelo Espírito, meu filho, olha para o homem do trovão e diz: Assim diz o Senhor, não te chamei para ser covarde, não te chamei para correr de carros de ferro, não te chamei para esconder o meu povo da terra que eu dei de promessa. A terra é deles por inteiro. Baraque se apavora, começa a tremer, porque não é uma velha que está falando, é o Espírito de Deus dentro dela. E ele diz: o que é que eu faço? E Débora começa a cantar um hino profético. Ela diz: assim diz o Senhor, pegue os seus soldados e desce, porque antes de você chegar lá embaixo, o Senhor mandará o seu exército na sua frente. Aí a mãe passa a contar: meu filho, você não sabe o que aconteceu. Conta, mãe. Meu filho, não é que Baraque já estava indo para a guerra, ele resolveu parar o cavalo e voltar atrás e falar assim: ô Débora, sim, eu vou para essa peleja, eu acredito na sua palavra, mas eu só vou com uma garantia. Qual, Baraque? Se você for comigo para a guerra. Gente, você conseguiu entender ou não? Um homem que tem nome de trovão, que é um capitão de guarda, com medo de exército, ele diz assim: eu vou para a guerra, mas só se você for a minha escudeira. Eu posso imaginar aquela Débora dando uma risada desdentada, porque no alto dos 90 anos não tem mais nem dente. Ela fica de pé e diz assim: ô meu filho, você quer que eu vou para a guerra? Eu vou, mas por causa dessa tua fraqueza, assim diz o Senhor, não darei a honra a você. Você não será o herói dessa batalha. Eu vou dar a honra para uma mulher, porque você se amedrontou diante dos homens. Baraque abaixou a cabeça e ele saiu andando, e atrás vem Débora. Ele dá 2 passos para frente e olha para trás para ver se ela está com ele. Ele arregimenta o exército. Quando ele está chegando aqui embaixo, faltavam uns 15 metros para chegar perto dos homens aí embaixo, ele olha para trás: cadê Débora? Parou de andar. Débora ficou no alto da montanha numa pedra. Ele diz: você não vem, Débora? Ela diz: eu só posso ir até aqui, mas daqui dá para eu chamar um grande general de guerra para ir com você. E a Bíblia diz que Débora levantou as suas 2 mãos no alto dos seus 90 anos e diz: ó Senhor, salva o seu povo, os nossos soldados estão com medo. E o Senhor disse que mandaria o seu exército. Manda o seu exército agora. E Baraque ficou olhando para o céu esperando vir anjo, e não veio anjo. Baraque olhou para o céu esperando vir carro de ferro, e não veio carro de ferro, nem carro de fogo. Mas a minha Bíblia diz que o céu abriu e começou a chover. Começou a quê? Não ouvi. E alguém pode dizer: e daí, pastor? E daí que o rei Jabim, com 900 carros de ferro, fazendo aquele trote nos israelitas, andando com aqueles carros pesados ao redor da montanha, em círculo sem parar, foi esmiuçando as pedras, os carros de ferro, os trotes dos cavalos, foi deixando a terra afofada, pastor Jabes. A terra virou poeira, virou areia. Quando a chuva desceu, a terra com água virou areia movediça. Os carros de ferro começaram a atolar uma roda. Os soldados tinham que descer para desatolar uma, atolava a segunda. Os cavalos, batendo os pés no chão, começaram a atolar também. E o maior exército que contra Israel, que metia medo neles, estão agora todos parados, como que fossem plantados na terra, e não conseguem andar. Aí Baraque, dos seus altos dos 15 metros, só dá ordem aos seus flecheiros para abater aqueles inimigos que estavam ali, os inimigos que os atormentavam há anos. Não precisou que viesse anjos, bastou Deus mandar a chuva. Assim como Deus tem um exército para livrar aquele povo da guerra, o Senhor manda me dizer a você que essa semana Ele vai mandar um exército diferente na sua frente. E o mês de outubro o Senhor vai fazer cair uma chuva sobre a sua vida, uma chuva que vai trazer de volta tudo aquilo que estava seco. O rio vai se encher, a vida vai brotar. E se tem alguém que acredita nisso, dá mais um grito de glória a Deus, por favor.
doutor Nicodemos, que aos 5 anos de idade ouviu essas histórias, traçou a sua meta em ser um sacerdote também. E ele foi levado pela sua família a seguir a dinastia de todas a sua etnia. Até que um belo dia, ele no alto dos seus 50 anos de idade, conhecido em Israel, homem de fama, homem que usava roupa de linho fino, homem que usava mitra na cabeça, homem que andava com pergaminho debaixo do seu braço, que tinha barba untada pelo óleo, homem que pregava, que dissertava, descobriu que não podia dormir à noite, sofria de insônia. E a insônia foi tão terrível que uma noite ele levantou para beber água, olhou para o espelho e não gostava de nada daquilo que via, porque faltava a ele alguma coisa. Ele tinha tudo, aparentemente falando. Ele tinha fama, ele tinha status, ele tinha dinheiro, ele tinha respeito, ele era um homem diferenciado, era um homem que falava com Deus, mas nem tudo isso supriu aquilo que havia dentro dele. E ele perdeu o sono numa noite. E na noite que ele perdeu o sono, a sua mente divagou, e ele se lembrou que alguém comentou com ele que estaria em Israel naquele dia um outro tipo de mestre. Um mestre que quando falava, arrancava defuntos de dentro da cova. Um mestre que quando falava, até pecados perdoava. Um mestre que quando chegava com uma sabedoria tão grande, deixava todos os demais de boca aberta, porque tudo que os sábios falavam, ele sabia, e tudo que ele falava, ninguém sabia pataquada de nada. Um homem anormal, o nome dele era Yeshua. Havia nascido lá em Belém, foi morar em Nazaré, saiu de Nazaré, veio habitar em Cafarnaum, e agora andava com uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que eram alimentados por ele, apenas com 5 pães e 2 peixinhos. O doutor Nicodemos, na calada daquela noite, resolveu ir conhecer esse mestre de Israel. E ele foi de noite. Quando ele bateu a porta da casa onde estava esse homem, ele pensou que era uma reunião informal só de uma família, porque era uma família rica. Mas para surpresa dele, quando abriram a porta, a casa estava cheia. E quando Nicodemos deu uma olhadinha para dentro da casa, eu imagino todo mundo lá dentro abaixando a cabeça e se escondendo. Quer perguntar o porquê? Só falo se todo mundo perguntar. Lá dentro da casa daquele homem estavam todos os membros da igreja dele. Estava todo o clã do Sinédrio. Estavam todas as pessoas mais achegadas, os levitas mais importantes. Quando viram que o pastor deles entrou, todo mundo abaixou a cabeça e falou: vou ser excluído agora. E o doutor Nicodemos, quando chegou ali, também ficou em saia justa, porque ele não foi ali apenas para discutir, ele foi ali para ouvir alguma coisa que aliviasse a alma dele, que fizesse ele voltar a dormir tranquilo. Mas quando ele chega naquela casa e a casa está cheia de pessoas que ele conhece, ele tem 2 opções. Ele pede para falar com Jesus e conta para ele as suas falências, as suas fraquezas, e ele vai ter que abrir e dizer assim: eu tenho tudo, mas não tenho nada. E eu queria que o senhor me respondesse por quê. Mas se ele fizer isso, a multidão vai dizer: mas não é esse o que nos ensina, não é esse o que nos representa, não é esse o homem famoso, não é esse, não é esse, não é esse. Então ele corre o risco de ganhar a paz interior, mas corre o risco de perder o seu emprego, o seu nome. Então ele tem uma segunda opção. Pergunte qual? Ele tem a opção dele esquecer o que ele foi fazer ali e ele mostrar para o povo porque ele era o cara. E é isso que ele resolve fazer. Quando a multidão abre para que ele chegue, todo mundo para de falar, inclusive Jesus. O anfitrião da casa presente está aqui, o doutor Nicodemos, mestre de Israel, o homem do Sinédrio, o homem que quando aponta o dedo para Israel, ou ele decreta a vida, ou ele decreta a morte. É ele que faz uma parte da população se emocionar, porque são pessoas equilibradas, com famílias estruturadas. E é ele que faz uma outra parte da população desejar a morte, porque são homens e mulheres com desvios sexuais, são pessoas que nasceram com anomalia física. Então esse é o homem que fala com Deus. Está ele aqui, vamos ouvi-lo, porque ele é a maior autoridade. E o doutor Nicodemos começa o sermão dele. Olha para Jesus e diz: eu sei que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Bom, se você deu glória a Deus aqui, imagina os membros da igreja dele lá. Só não falar em línguas, pastor Jabes, porque o Espírito Santo não tinha descido ainda, senão o povo tinha entrado num reteté. Porque tudo que o povo gosta é de ouvir alguém que sabe falar e tem o que falar. E quer deixar um pregador mais feliz é o povo gritar, Sérgio. Quando o povo gritou, eu imagino que Nicodemos engatou uma quinta marcha, encarnou um evangelista. E deve ter dito assim: ó, já que o povo gostou, deixa eu mostrar que eu conheço Bíblia. Eu já li sobre ti, ô Yeshua,
Eu li sobre ti em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântaros, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Sofonias. Eu li sobre ti em todos os parâmetros do nosso Velho Testamento. Eu li sobre ti na parábola da revelação de Moisés. E um homem que começa a falar muita coisa desse jeito inflama a multidão. A multidão lá dentro está empolgada. E quando Nicodemos termina, o povo está aplaudindo, emocionado, dizendo: esse é o cara. Só tem uma pessoa naquela reunião que não se empolgou. Do jeito que ele estava, ele ficou: Jesus. E agora que Nicodemos terminou, está respirando, esperando ver o que vai acontecer. Eu imagino Jesus dizendo assim: parabéns, posso me aproximar? Lá vem Jesus, cordial, educado: amigo, qual foi a faculdade de teologia que você frequentou? Quem foi o mestre que te ensinou? Há muito tempo eu não vejo alguém pregar como você. Poucas pessoas têm a revelação que você tem de quem sou eu, de onde eu vim. Rapaz, você é quase perfeito. Esse quase perfeito deve ter mexido no ego dele. Com licença, por que quase? Não, é que de tudo que você falou, eu percebi só uma coisinha, mas é uma coisinha pequena. Só te falta uma pequena coisa. E aí a mente do pregador viaja: que será que eu errei? Eu falei o nome errado da madeira que Moisés usou para adoçar a água que estava envenenada? Será que ao invés de falar que a muralha de Jericó ela ruiu, eu falei que ela caiu? Qual foi o erro? Qual foi a semântica errada que eu apliquei? O que foi que eu errei, Jesus? Não, é uma coisa muito simples. Não pode falar, aqui eu não tenho que esconder não, eu sou humilde. Amigo, só te falta nascer de novo. Eu vou dar o golpe de novo. Amigo, só te falta uma coisa: você precisa nascer de novo. Agora segure as palmas. Você pode imaginar o doutor Nicodemos, mestre da palavra, uma oratória impecável, uma verborragia perfeita. Pode imaginar o homem mestre dos vernáculos ouvir aquilo, depois no alto dos seus 50 anos, ser repreendido publicamente. Ele não vai deixar isso barato. Como ele é um bom orador, todo orador sabe como vencer um blefe, porque ele era um blefe. Ele olha para Jesus e tenta descartar Jesus com uma piadinha. Ele olha para Jesus, é instantâneo que ele fala, porque quando ele diz você tem que nascer de novo, a multidão se apavora. E qual é o antídoto para isso? É você quebrar a área cognitiva daquele que está te falando. E ele quebra a área cognitiva de Jesus dizendo o quê? Como pode um homem velho na minha idade nascer de novo? Poderia eu entrar no ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Quando ele diz isso, a multidão se abre em risos. Pode imaginar todo mundo dizendo assim: ih, agora ele lascou. Ele deixou Jesus numa saia justa. Ele agora deixou Jesus envergonhado. Vamos ver como é que Jesus se sai dessa. Jesus não estava ali para discutir piadas. Jesus nunca teve tempo de contar uma piada. Ele sabia que o tempo dele era exímio nessa terra, era exíguo. Ele tinha pouco tempo para fazer o que ele tinha que fazer. Então ele aproveitava cada segundo para falar verdades. Quando Nicodemos abriu a oportunidade, ele olhou para ele e disse: Nicodemos, você precisa nascer da água e precisa nascer do Espírito. Jesus estava dizendo: você precisa ser limpo. Você tem que se arrepender dos seus erros, porque você também é uma víbora, como João Batista pregou. Você é um homem que aparentemente falando parece ser uma coisa, mas por dentro não é. Você é um desses religiosos que tem cara de religioso, carrega a Bíblia de religioso, dá a paz do Senhor como religioso, mas por dentro não sente nada. Mais ou menos parecido com alguns que vieram para essa reunião. Não, pastor, que isso? Pastor, eu vim para o culto. Não, você veio para a igreja. Entrar na igreja qualquer um entra. Entrar na igreja até cachorro entra se a porta ficar aberta. Agora entrar dentro do culto, aí não é para qualquer um. Você não entendeu? Vou desenhar para você. Entrar na igreja é fácil. Quero ver entrar no culto. Mas para alguns é muito difícil. Como é que aquelas duas meninas, eu não vou olhar para não entregar onde elas estão, que estão ali atrás, pode entrar no culto se elas não param de lixar a unha enquanto eu estou pregando? Como é que os casaizinhos que eu estou vendo aqui dentro, passando a mão nas costas da namorada, mexendo no cabelo, pode entrar no culto enquanto eu estou pregando? Com todo respeito, aqui parece um teatro, mas não é um teatro. Parece um cinema, mas não é um cinema.
Aqui ainda é a casa de Deus, onde você guarda os seus pés, e ao entrar na casa, você busca a presença dele. É por aí. Nicodemos é o reflexo da religiosidade antiga. Ele não era um velho crente, ele era um crente velho. Oh meu Deus, que trocadilho é esse, pastor? Pega aí. O velho crente, eu entendo ele. O corpo envelheceu, os cabelos branquearam, a coluna se encurvou, mas ele ainda entra na igreja e quando ouve a palavra, há lágrimas nos olhos. Ainda traz um lenço para o culto, na esperança de que o Espírito vai trazer arrependimento ao coração dele. Ele ainda dá glória a Deus sem que o pregador mande. Esse é o velho crente. Mas o tal do crente velho é uma desgraça. Ele envelheceu, não por fora, mas por dentro. Eu não sei em que caminhos ele andou, que ele acabou se esfriando. Não, pastor, calma aí, é que eu não sou mais crente daquela época sua, não. Eu sou um crente moderno, eu sou do século 21. Ei, pastor, eu tenho anel de formatura, eu tenho um carro importado ali fora, Belaroba. Com todo respeito, aguenta o pregador lá do meio da roça. Com todo respeito, quem foi que disse para você que intelectualidade, que riqueza pode fazer pressão para que você não seja sensível? Quem foi que botou isso na sua cabeça? Quem foi que te disse que congregar numa igreja muito bonita e rica, com pessoas importantes, te dá o direito de passar o culto inteiro calado, fechado, absorvendo, dizendo: não, pastor, eu não sou mais um crente menino? Não é mesmo? Aconteceu alguma coisa, uma tragédia no meio do caminho. É por isso que você está vazio, é por isso que igreja nenhuma presta para você. É por isso que ao entrar aqui dentro, você entra seco e sai daqui mais seco do que entrou. Pastor Jabes me arruma 2 seguranças para sair comigo aqui. Se você quer uma coisa de Deus, você vai ouvir o que Deus tem para te falar. Não suporto, não sei como você aguenta ficar sentado perto dessa alma que está do seu lado. Tem acontecido milagre quando ele entra no culto. Cai neve em cima da pessoa, de tão gelado que ela é. Se você ficar mais 5 minutos perto dela, você pega um resfriado. Amigo, você não leu a placa dessa igreja? É Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja que crê em milagres, que crê em dons do Espírito, que crê em manifestação espiritual. Nós cremos em tudo. Não é amadurecimento, não é amadurecimento. Estou esquentando. Não é amadurecimento, não é cultura, não é nada disso. É esfriamento, é materialização, é humanismo, é capitalismo desenfreado, é você ser conivente com esse mundo perdido que está aí fora. Não é a sua beleza, a sua riqueza ou seu intelecto que pode te atrapalhar de sentir Deus, a não ser que lá na sua intelectualidade você foi contaminado pelos ensinamentos das universidades do Brasil sobre o marxismo. A não ser que seja isso. Depois de ouvir professores de manhã, de tarde, de noite encher a sua alma com ensinamentos de Engels, com ensinamentos de Karl Marx, como eu já disse, com ensinamentos de Nietzsche, depois de você ouvir os filósofos e transformaram a sua alma numa alma relativa, ou seja, tudo é relativo. O senhor grita porque o senhor nasceu no meio do mato. Eu não grito porque eu nasci na capital. O seu jeito de adorar a Deus é diferente do meu porque o senhor é extravagante, eu sou mais tímido. Não tem nada a ver com personalidade. Adorar a Deus tem a ver com atitude. Adorar a Deus tem a ver com necessidade. Adorar a Deus tem a ver com o que você veio fazer aqui nessa noite. Se você veio só passar um tempo, você está certo em ficar do jeito que você está. Mas se você veio aqui porque você quer abastecer o seu homem interior, de que você ainda acredita que Deus fez os céus e a terra, de que você precisa de um agir sobrenatural, porque você está lascado financeiramente, o seu casamento se desgraçou por inteiro e só uma intervenção divina. Agora, como é que você quer que Deus intervenha se você passa o culto inteiro parecendo uma estátua de museu parada? Culto não é observação, culto é interação. Culto não é você chegar aqui e pedir: Deus, me dá um culto alegre hoje. Isso não existe. Culto não é para homem,
Culto é para divindade. Não é nós que temos que chegar e dizer: Deus, me dá um culto. É você chegar aqui e dizer assim: Deus, eu estou com a vida toda triste, mas eu vou te dar um culto nessa noite. Eu vou te dar um culto nessa noite. E tudo isso passa pela sua mente, pela sua necessidade. Pastor, mas não tem mais nem menos. A regra é simples. Não basta carregar uma religião no invólucro do seu corpo físico, se você não consegue transmutar o seu espírito. Religião é metafísica, e o espírito é metafísico. E o que é metafísico trata da nossa sensibilidade. Você pode ser um guerreiro capaz de arrancar a cabeça de um gigante, mas se você não souber lavar a mão do sangue do gigante e catar uma arpinha, sentar debaixo de um zimbro e começar a dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, você será só mais um guerreiro. Mas se você abrir a sua alma para a sensibilidade do Espírito, você será um ser segundo o coração de Deus. Tem alguém que acredita nisso aqui? Então dê um grito de glória a Deus bem alto. Pastor Jabes, na minha caminhada pelo mundo, eu comecei muito cedo. Comecei com 13 anos pregando. Hoje eu estou com 42. Eu já preguei em 73 nações do mundo. E no Brasil, mais de 3.000 cidades. Nós temos 5.000 e poucos municípios. E em mais de 3.000 municípios, esses pés aqui foram. E essa garganta, essa voz ficou rouca de tanto pregar. Às vezes pregando para 100, 200 mil pessoas. Às vezes pregando para 10, 15 pessoas. Às vezes no microfone como esse. Às vezes no megafone. E muitas vezes pregando na garganta. Eu conheço meu país. E eu detectei em todos esses lugares que eu fui, que todos os problemas que um crente tem na vida dele advêm da falência do seu testemunho com o Espírito Santo. Tudo que acontece com um crente mata aquilo que nós chamamos de novo nascimento, aquilo que nós chamamos de primeiro amor. Qual é a palavra que eu disse? Quando vê no seu irmão de novo, diga: você lembra disso? O que é o primeiro amor? É aquele momento em que a sua alma é atingida pela salvação, e o que falam para você, você acredita. Se falar que Jesus está em cima do telhado, você arruma uma escada para subir lá. Se falar que é para estar na igreja às 4 da manhã, você chega às 3:30. Se falar que é para comprar uma Bíblia, você compra 2. Se falar que é para mudar o cabelo, você muda o cabelo e a aparência inteira. E o que é isso se não sensibilidade? Porque você sentia mais Deus antes do que sente agora. A minha Bíblia diz que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Se Deus não mudou, eu estou pregando aqui para gente que está na capital paulista, mas boa parte de vocês nasceram lá nos lugares onde eu nasci. Eu nasci na Vila Tatu. Tem gente aqui que, pelo olhar que estão me dando, nasceram na esquina do sovaco sujo. Foram criados em casinhas de pau a pique, nasceram em igrejas simples. A grande maioria dos senhores e senhoras que estão aqui hoje, bem de vida, ricos, importantes, famosos, pessoas com anel de formatura, receberam uma profecia daquelas irmãzinhas de coque, de 2 dentes na boca só, o zagueiro e o atacante, todas elas analfa de pai e beta de mãe. Mas você creu, e quando você precisou, você foi lá. Quando a sua empresa fracassa, são essas pessoas que você busca. Quando o casamento não dá certo, você não liga para a mulher boa, a sua grande amiga que é dona de um salão de beleza. Você procura aquelas irmãzinhas que ainda carregam Deus dentro delas. Por que é que a gente só faz isso quando a coisa está campengando? Por que a gente não busca esse Deus aqui dentro essa noite? Aproveita que está tudo bem. Aproveita que o seu filho tem saúde. Aproveita que a sua casa está em pé. Aproveita essa noite para esguelar, gritar, bater os pés no chão, erguer a mão para cima. Aproveita para adorar. Perceba, estamos no meio de uma reunião pentecostal. Até agora, não que eu tenha parado só para ouvir isso, mas eu detectei menos de 10 pessoas aqui orando em línguas. Isso aqui é uma igreja pentecostal. Os milagres que nós queremos, essa campanha que estamos fazendo aqui, é para mexer com o coração de Deus.
Agora eu te pergunto, como é que você quer mexer com o coração de Deus se você passa o culto inteiro paralisado do jeito que você está? Eu estava pregando aqui, pastor Jabes, na rodovia Anhanguera. Tem uma cidadezinha, eu não vou citar o nome por ética, ainda bem que o Senhor me segurou. Assembleia de Deus. Cheguei para pregar num culto de avivamento. Fui cuspindo fogo, eu sou evangelista. Pastor Nascimento, comecei a pregar. Eu comecei no Gênesis, eu fui até o Apocalipse e voltei. Aí eu comecei antes do Gênesis, fui depois do Apocalipse e não encontrava nada. Quando eu parava de pregar, eu só escutava 2 barulhos na igreja. O primeiro era o meu pulmão e o segundo era os mosquitos que voavam. Eu engoli 2 ainda. Você ri porque não era você lá. Estava me dando desespero. De repente eu olhei lá para o meio da igreja, aquele silêncio, parecia um culto fúnebre. Entrou um grupo de 5, 6 pessoas, escolheram um lugarzinho lá atrás e sentaram. No próximo jargão que eu lancei, na próxima palavra de fé que eu lancei, só aquele grupinho gritou, glória a Deus. A igreja inteira fez assim, ó. E os 6 não se intimidaram não. Eu soltei outra palavra e eles, glória a Deus. E os crentes começaram a parar de olhar para trás. E esse negócio de glória a Deus pega. Isso pega. Porque é só começar a fazer o teste para você ver. Isso pega. Porque quando a gente diz glória a Deus, nós não estamos dizendo glória aos homens. Talvez seja por isso que os nossos velhos pais não deixavam a gente aplaudir na igreja, pastor Jabes. Eu acho que era esse o pensamento deles. Não que fosse pecado, não é pecado aplaudir. Está na Bíblia, louvar o Senhor com palmas. O problema é que quando a gente aplaude, a linha que divide para quem é o aplauso é muito tênue. A gente não sabe se é para a performance do pregador ou se é para Deus que está inspirando o pregador. Talvez seja por isso que a gente está gerando uma geração de artistas gospel, que quando eles cantam, o povo grita, delira, assovia, bate palma e o povo diz que está adorando a Deus. Eu tenho dúvida, porque alguns não acham que é Deus não, acham que é eles, a voz deles, o jeito deles serem. Talvez seja por isso que os nossos pais falam assim, gente, dá glória a Deus quando ficar feliz. Talvez seja porque quando a gente bate palma, a gente esquenta as mãos, mas quando a gente dá glória a Deus, esquenta o coração. E quando você diz glória a Deus, não tem erro, porque aqui não é uma igreja de vários deuses. Pode olhar na nossa parede, não tem nem o desenho de um dele, porque só há um Deus. E quando nós damos glória a Deus, Ele recebe. É por aí, é só começar a romper. Deus sabe o que você precisa. Você não precisa trazer uma lista para Ele, eu preciso disso, daquilo. Deus sabe. A pergunta de Deus nessa noite é: você sabe o que eu preciso? Você sabe para que é que eu te trouxe aqui? Eu te trouxe aqui para você adorar o meu nome, diz o Senhor. Eu te trouxe aqui para você glorificar o meu nome, diz o Senhor. Aquele grupinho começou a dar glória a Deus lá atrás, e eles me empolgaram. Começou a dar um glória a Deus aqui, outro aqui. De repente incendiou. Quando incendiou, eu fiz igual o Pelé. Aposentei a chuteira no auge. Parei a pregação no meio, chamei o povo para frente, fiz aquele movimento, entreguei o microfone e disse amém. Estou terminando o culto. Aquele grupinho veio perto dos irmãos, juntou um monte de gente para tirar foto. Mas o grupinho disse: seu pastor, o senhor tem como tirar foto com a gente mora longe? Eu olhei para o grupo e falei: mas venham aqui agora. Vocês ganharam meu coração. Aí um deles falou assim: ô pastor, o senhor pode orar por nós? Eu falei: meu filho, eu oro por vocês agora e amanhã também. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: onde vocês vão estar amanhã? Sabe por quê, pastor? Não, porque eu vou pregar numa outra igreja aqui perto, e eu queria ver, não dá, né, para ir uma torcida organizada, me ajudar lá, né? Você promete que não vai escandalizar? Promete para mim? Quando eu disse: vocês não têm como estar comigo amanhã, um deles falou assim: ô pastor, vai depender do nosso padre. Eu olhei para eles assim, vai depender de quem? Vai depender do padre João. Mas que padre João? É lá da nossa paróquia. Paróquia Coração de Maria. E eu não sabia mais o que falar. Eu falei: mas vocês estavam dando glória a Deus. Pastor, nós somos do fogo.
falei, mas vocês são o quê? Nós somos carismáticos. E um deles falou, mas não é daqueles carismáticos que o senhor fala, não. Nós somos dos carismáticos de verdade. Fomos batizados com o Espírito Santo, que nós buscamos a noite inteira. Nós não adoramos Maria, não. Maria para nós é só a mãe de Jesus. E já mandamos uma carta para o nosso bispo que nós queremos ser batizados nas águas, por imersão. E é os seus DVD que põem fogo na nossa paróquia, pastor. Por isso nós viemos aqui buscar fogo. Eu falei, amém. Eu falei assim para eles, mas vem cá, já que vocês já estão assim, muito parecidos com a gente, por que vocês não ficam aqui? Ele falou, não pastor, aqui vocês têm fogo demais. Nós temos que queimar do outro lado. Me deu uma tristeza. Porque eu estava pregando numa igreja de origem pentecostal. Mas o fervor e a alegria do Espírito sumiram. E aí vem pessoas de um outro ritmo, cuja nossa teologia nem os aceita, e recebem aquilo que está escrito na palavra: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deus não tem monopólio de povo. Se você não busca, alguém busca. E quem busca, acha. Quem bate na porta, a porta se abre. Talvez o seu problema seja esse. A sua mente é uma mente muito intelectualizada. E a mente de um intelectual, ele é um problema, porque ela é muito analítica. E você fica filosofando o culto inteiro ouvindo o pregador pregar. E a sua filosofia vai de Shakespeare a Dostoiévski. To be or not to be, that's the question. Passa o culto todo imaginando como seria. Aí no fim vai em casa, senta com a mulher, conversa. Daqui 3 meses vai entrar no culto e vai dar glória a Deus. Alguém pergunta, o que foi? Não, eu estou lembrando daquilo que o pregador pregou há 3 meses atrás. Aquilo era de Deus. Por que não dá glória a Deus agora? Por que não busca Deus agora? Já sei, é a maquiagem. Ô irmão, compra uma que dura 24 horas, já tem. Já sei, é que você trouxe um amigo muito importante. É por aí, pastor. Seu amigo não vai ficar escandalizado. O que escandaliza ele é mau testemunho lá fora. Pecado escondido, isso escandaliza. O poder de Deus não escandaliza. O poder de Deus vai despertar uma pergunta na cabeça dele: o que quer isto dizer? E aí basta alguém levantar e dizer: aqui não está ninguém bêbado. Todos estão debaixo da profecia de Joel, que está escrito que nos últimos dias derramaria o Senhor do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Está faltando sensibilidade. E aí às vezes a única maneira de Deus puxar a sua orelha é mexer naquilo que mais dói. É a família, é a empresa, é o trabalho, é a escola, é a perseguição. E você diz que isso é o seu problema? Não, seu problema não é esse não. Seu problema não é a orfandade de filhos. Isso é um problema, mas não é o maior problema. Seu problema não é que você é uma viúva. Ser viúva é um problema, mas não é o seu maior problema. Seu problema não é dívida, não. Porque dívida é um problema, mas não é o seu maior problema. Seu problema não é que os seus filhos vão ser levados para ser escravos, não. Isso é um problema, mas não é o seu maior problema. O seu maior problema é que você não tem azeite na botija. Está vazio. Você recebe no culto, antes de chegar em casa já perdeu tudo. O Senhor te trouxe hoje porque Ele quer você de volta. Falar para uma prostituta que ela tem que nascer de novo é fácil. Falar para um corrupto que ele tem que nascer de novo é aceitável. Falar para o doutor Nicodemos que ele tem que nascer de novo, quem é que tem coragem? Esse irmão que está do seu lado aí, falar para ele que ele tem que nascer de novo, quem tem coragem? Não, pastor, cada um se vira com a sua vida. Talvez seja por isso que nós estamos nessa situação. Como Jesus falou com Nicodemos, depois que ele disse: você tem que nascer da água para ser limpo, e do Espírito. O Senhor Jesus disse: você tem que nascer de novo. E o que é nascer de novo? Não é apenas a conversão. Toda pessoa que nasce, todo ser que nasce, ele herda características genéticas do pai e da mãe. Sim ou não? Esse corpinho que está aí do seu lado em forma de um botijão de gás, ou de uma tábua de passar roupa, isso aí é herança genética.
cabelinho ruim é do vovô, eu que o diga. O olhinho vesgo é da mamãe, a perninha torta é da vovó. É uma construção genética. O seu genoma, o seu mapa genético recebeu orientação e informação de ancestrais e nasceu essa criatura aí. Isso porque você nasceu uma vez. Mas eu estou pregando aqui para um único grupo nessa noite que nasceram 2 vezes. Quem nasceu 2 vezes aqui? Então faz a seguinte pergunta para o seu irmão: você nasceu de verdade de novo? Diga, quais foram as características genéticas que você herdou do seu novo nascimento? Como assim, pastor? Ora, se você nasceu do pai e da mãe e herdou características genéticas, ao nascer em Cristo, você também tem que ter herdado características genéticas dele. Ah, pastor, isso aí é só uma palavra de efeito. Não, não é. Porque a ciência diz que dons psicossomáticos também podem ser passados via DNA. O pai é músico, o filho torna-se músico também. A arte é passada geneticamente, mas a arte ela é lúdica, ela não é física. Mas o filho herda do pai, sim ou não? Aí vem o maior ensinamento, pergunte de qual? Freud. Deixa eu pedir ajuda para o alemão. Freud diz que tudo que uma criança vê, ouve e sente de 0 a 7 anos, ou seja, começa no ventre da mãe até os 7 anos, vai dar a base da sua primeira perna, do seu caráter. E a segunda perna é construída dos 7 aos 12. Então tudo que uma criança ouve, vê e sente de 0 a 7, de 7 a 12, vai dar a construção do seu caráter, vai ser o alicerce da sua história. Talvez você tenha carregado tristezas e traumas porque tenha nascido numa família desestruturada. Talvez o seu silêncio seja por causa da timidez. Talvez essa compleição interna que você tem, onde você não se aceita, seja a herança de palavras malditas e negativas que você ouviu de 0 a 7, de 7 a 12. Principalmente se você é filho de crente. Filho de crente sofre mais que o filho do ímpio. Uma criança normal, que não frequenta religião nenhuma, ela escuta de 0 a 7 anos, pelo menos 50.000 vezes a palavra não. Uma criança evangélica escuta o dobro. Porque o filho do crente pode fazer menos coisas do que os outros. E esse não, bota você numa berlinda e te travou. Talvez seja por isso que você seja assim. Mas aí tem a chance de nascer de novo. E ao nascer de novo, eu queria saber onde foi que você nasceu. Talvez eu seja assim porque eu nasci no meio do fogo. Eu nasci num ambientezinho, num salãozinho de 2x3, que era só Jesus na causa. Cresci num ambiente onde os presbíteros que dirigiam o culto não sabiam ler. Os diáconos não sabiam escrever. E os crentes não sabiam falar. Imagina quando um crente que não sabia falar pedia para um diácono escrever um pedido de oração. E o diácono não sabia ler, não sabia escrever. Aí vai parar o pedido na mão do presbítero que não sabe ler. Oh Deus de Israel. Tinha um presbítero na igreja nossa, faleceu, irmão Ovídio. Irmão Ovídio, quando ele pegava o bilhetinho assim para ler, e ele ficava tentando adivinhar, a igreja inteira baixava a cabeça e entrava em oração. Quando ele lia de uma vez, fazia assim, Mas quando ele tentava adivinhar, pastor Javes, pense numa prova. Um dia o irmão Vítor pegou um bilhetinho, trouxe aqui perto do olho dele, levou. Ele tinha um óculos perneta, só tinha uma perna, o óculos ficava assim no rosto. Ele tirou, olhou, ele tentava, parecia que estava em língua estranha. Estava tentando ler. Ele diz, vamos orar aqui pela irmã Isabel, que segundo consta, a irmã Isabel fez uma cesariana. Vamos orar pela irmã Isabel que fez uma cesariana. Levanta a Isabel na mocidade, 12 aninhos. Irmão Vídeo, eu sou a Isabel. E daí? E daí que eu não fiz cesariana não, eu estou aniversariando. É tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Eu fui criado nesse ambiente. E no meio desse ambiente de gente inculta, de gente que não tem cultura, eles me ensinaram a orar.
E eles me disseram que a oração fervorosa, ela movia o céu, ela chamava a atenção. Os anos se passaram, eu entendi que isso é uma equação de verdade. Quer ver? Eu não estava pregando naquela igreja que eu falei para vocês, e quando meia dúzia deu glória a Deus lá, a igreja inteira olhou para eles. Por que a igreja inteira olhou para eles? Porque chamaram a atenção. Mas eles chamaram a atenção porque eles estavam falando o que mesmo? Não ouvi. Eles não estavam dizendo glória a eles, glória a vocês, não? Então ninguém tinha que olhar para trás. Mas por que todo mundo olhou? Porque eles chamaram a atenção. Se homens olham para homens que dizem glória a Deus, imagina Deus lá em cima. Você não entendeu? Vou desenhar para você. Se um crente dá glória a Deus alto na igreja e todo mundo olha para ele e chama a atenção de homens, imagine quando um crente aqui dá um glória a Deus daquele bravo. Jesus disse a Nicodemos naquele dia: o vento sopra onde quer, ele não sopra onde eu quero, ele não sopra onde você quer, é onde ele quer. Ninguém ouve a sua voz, ele não anuncia que está chegando, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E Jesus estava dizendo: Nicodemos, aquele que tem a percepção do Espírito, ele é desse jeito, ele fica invisível aos olhos dos homens. Não é isso que você precisa nesses dias? Não é essa a sua oração para que as pessoas parem de perseguir? Para isso você tem que ficar invisível. Mas não tem nenhuma fórmula, não inventaram a tinta invisível nessa terra ainda. Mas a minha Bíblia diz que aquele que tem o Espírito pode ficar invisível aos olhos dos homens. Deus quer cercar a sua vida de fogo. Deus quer cercar a sua história de glória. Deus quer devolver para você a sensibilidade. Deus quer que você volte a sentir a presença dele no culto. Pastor, o senhor é daqueles crentes, daqueles pregadores de sentimentalismo? Chame do que quiser, meu amigo. Mas eu sirvo um Deus que é vivo. Eu posso não ver ele, mas ele me vê. Eu posso não tocar nele, mas ele pode tocar em mim. E ele está tocando em você agora. O que está faltando para você é azeite na sua botija. Está faltando você voltar a falar em línguas estranhas. Está faltando você chegar no culto um pouquinho mais cedo e começar o culto ajoelhado no banco. Está faltando você fazer umas campanhas de jejum, você e sua família, mortificar a carne. Está faltando você fazer um jejum de televisão, de WhatsApp, de Facebook. Está faltando você voltar a pegar a Bíblia Sagrada e meditar nela para guardar as leis do Senhor. Está faltando você perguntar a Deus o que é que Ele quer da sua vida. Eu creio que eu não estou pregando para homens e mulheres normais aqui. Os normais jamais ouviriam o que eu estou pregando e ficariam sentados, já teriam ido embora. Eu estou pregando para homens e mulheres que são sobrenaturais. Você pode não acreditar, mas esse irmão que está do seu lado, ele tem uma brasa de fogo dentro dele. Talvez a brasa esteja tampada por cinzas, mas se o vento soprar nessa noite, se o vento soprar nessa noite, esta brasa vai encandecer. Eu queria saber que tipo de fogo você tem dentro de você. Você tem um fogo de uma vela, ou você tem uma brasa de fogo? Qual a diferença, pastor? A diferença de uma vela e de uma brasa de fogo é uma só: sopra o vento sobre eles. Sopra o vento na vela e ela apaga. Sopra o mesmo vento na brasa de fogo e afaga e encandece. Ela incendeia. O meu Deus está me dizendo que Ele vai te dar autoridade nessa noite. Quando sair por aquela porta, os seus pés sairão calçados com um sapato invisível que olhos não contemplam, mas uma glória de Deus vai sair com você. Quando você colocar os pés na rua da sua casa, os demônios que mandavam naquela rua já estarão com as malas arrumadas para ir embora.
Não vai sobrar Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho. Nenhuma maldição chegará à sua tenda, porque a glória do Senhor vai incendiar a sua alma. Tem alguém que acredita nessas coisas? Então cadê você que entende de sensibilidade para buscá-la? Precisamos voltar a buscar a presença do Espírito Santo nos nossos cultos. Precisamos voltar a acreditar que os dons do Espírito não desapareceram. Precisamos voltar a crer. Ah, pastor, mas esse tipo de avivamento custa muito caro. E como custa? Esse tipo de avivamento, pastor, traz alguns transtornos. Sim, ele traz. Esse tipo de avivamento, pastor, ele pode gerar algum tipo de fanatismo. Sim, ele gera e vai gerar. Mas são situações que podem ser comedidas se tiver alguém para ensinar e ter paciência. Eu prefiro uma igreja viva, com um monte de meninos que eu tenho que cuidar deles, chamar no fim do culto, falar: ó, você não pode gritar tanto assim, você não pode sair correndo pela igreja, mas por favor não deixa a chama apagar, do que pregar para um grupo de pessoas que parecem zumbis, meio vivos e meio mortos. Você não pediu para Deus falar com você hoje? Ele está dizendo: quer ver a sua empresa voltar a crescer? Entra amanhã pela porta dela falando em línguas estranhas. Chama a cafeteira, porque geralmente é a cafeteira. Chama a menina que varre a empresa, geralmente esse povo, esses são do mistério. Você tem uma crente que trabalha lá, chama ele. Fala assim: vamos fazer uma oração aqui, ninguém precisa ver, vamos fazer uma oração nós aqui. E deixa esse povo buscar a Deus lá, para você ver o que vai acontecer. Faz isso no seu consultório. Faz isso na sua casa. Faz isso com seus filhos. Entra no quarto do seu filho, ao invés de dar sermão para desligar o celular ou aquilo, diz: filho, vamos orar aqui 5 minutos. Agarre a mão dele e faz uma oração igual a que você aprendeu quando era criança. Comece a orar até o corpo arrepiar. O diabo não respeita gravata, o diabo não respeita anel de formatura, o diabo não respeita dólares, o diabo não respeita pessoas intelectuais, mas o diabo não suporta um crente canela de fogo, cheio do Espírito Santo. Não suporta. Eu perguntei a ele: amigo Espírito Santo, por que em alguns lugares você não vem mais? Pastor Jabes é pregador como eu, viaja o mundo. Por que em alguns lugares a gente nem consegue pregar, pastor Jabes? De tanta glória. A gente é obrigado a ficar falando: irmão, calma, senta, para. E por que em alguns lugares a gente prega, parece que a gente vai morrer. Termina o culto, os rins da gente estão ardendo. Dias atrás eu estava dando uma entrevista, porque agora onde eu vou todo mundo quer entrevista. Aí entrou um crente no ar, mas daqueles, e falou assim: ô pastor, como é que o senhor se sente pertencendo a uma geração de pregadores que não tem unção? Me deu uma raiva, rapaz. Eu falei: como assim? Eu sou de uma época que os pregadores, quando pegavam o microfone e saudavam a igreja, acabava o culto. Milagres, batismo com o Espírito Santo. E eu tive que concordar com ele em partes, porque eu peguei essa época. Meu Deus do céu, um dia eu estava aqui em São Paulo, vim numa caravana. Pastor Jabes até falou do pregador hoje que morreu no avião. Eu era menino, vim ver. E eu nunca vi um negócio daquele, uma multidão no estádio, um pregador doido, Pinel. Olha como é que ele começou o sermão dele: maldito seja o nome do Pai, maldito seja o nome do Filho. E eu era um jovem crente, assim, ele não vai falar o resto. E ele falou: maldito seja o nome do Espírito Santo. Um monte de pastor levantou para ir para o lado dele e ele gritou: é o que eu escutei o inferno gritar. Mas aqui nós gritamos: bendito seja o nome do Pai, bendito seja o nome do Filho, bendito seja o nome do Espírito Santo. Pastor Jabes, acabou o culto.
Acabou o culto naquele dia. Eita, Nagassuriria Machada. Aí eu falei para aquele irmão: irmão, você não está de todo enganado não, mas o problema não é que os pregadores não têm unção. Nós nunca tivemos uma geração com pregadores que tivessem tanto conhecimento, acesso livre à internet. Os pregadores falam 2, 3 horas, comentam coisas interessantíssimas, citam filosofia, história, falam de tudo. Conhecimento nós temos. O problema não é falta de orar, porque nenhum pregador é louco de tomar uma tribuna sem falar com Deus antes. Você acha que é fácil saber da responsabilidade que me foi dada nessa noite de alimentar milhares de pessoas? Não é fácil. Nenhum pregador vem para uma tribuna despreparado. Aí eu disse para ele: o problema não somos só nós, o problema é a igreja. E ele disse: por quê? Eu disse: porque no meu tempo de criança, crente só tinha 3 lugares para ir: casa, trabalho e igreja. Alguns estavam começando a melhorar de vida, a encontrar o 4º lugar: casa, trabalho, igreja e escola. A gente não ia em outro lugar. Onde a gente ia, riam da gente, riam do cabelo, riam da roupa, riam da Bíblia, riam do nosso jeito, riam de tudo. A gente só se sentia bem na velha igrejinha de madeira, de banco duro. A nossa alegria era ver um sanfoneiro pegar uma sanfona e apertar ela, e um pandeiro. E os hinos eram aqueles da harpa. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Era isso que a gente tinha. Nós não tínhamos mais do que isso. Não tínhamos livros acerca da Bíblia, nós só tínhamos a Bíblia. Eu disse: os crentes de hoje, a semana inteira na frente da televisão assistindo Babilônia. Nossas meninas querem ser parecidas com a Gisele Bündchen. Nossos meninos querem ser igual Neymar. Nossos velhos pais oraram para Deus dar prosperidade, Deus deu prosperidade. Aí ninguém mais tem tempo de vir à escola dominical, porque o sábado à noite, depois do culto, quando tem, foi para uma balada gospel, foi para um restaurante. Ah, pastor, eu tenho que ter uma vida social. Sim, nós temos que ter, mas ao ponto de sacrificar a nossa vida espiritual. Você entra vazio, sai morto do culto. A nossa geração, ela põe o pé na porta da igreja e não entra. Não sei se você já reparou. Ela põe o pé na porta da igreja e faz assim, ó. Dependendo de quem está no culto, ela vai embora. Vai embora. E quando entra, entra assim, ó. Porque ela já sabe quem vai cantar. Pior, ela já sabe o que a pessoa vai cantar. Ela já sabe o que vai pregar e quem vai pregar. Mas tem uma coisa pior do que tudo isso junto. A pessoa, quando entra no culto, já sabe como vai terminar. Não podemos nos conformar com isso. Cada culto tem que ser uma surpresa. Cada culto tem que ser uma história. Cada culto tem que ser melhor do que o outro. Nossos crentes têm que chegar em casa e dizer assim: não tem a novela, mas o culto é melhor que a novela. Eu não posso perder. Meu pastor fala: não, eu prefiro ir para o culto. Nós precisamos voltar a sentir isso. Mas como é que nós podemos voltar a sentir isso se os nossos cultos são vazios da presença dEle? E Ele está aqui. Ele está aqui. E alguém pode dizer: se o Espírito Santo está aqui, pastor, me diga onde Ele está. Ele estava na porta quando você entrou. Ele olhou para você e o coração dele sacudiu no peito. Ele apertou as 2 mãos, olhou para o céu e disse: quem sabe é hoje. Quem sabe hoje ela volta a me chamar. Quem sabe hoje ele volta a me chamar. Quem sabe hoje ele volta a cantar. Quem sabe hoje ela volta a dar glórias. Quem sabe hoje ele volta a falar em línguas estranhas. Quem sabe hoje eles sentem a minha falta. Eu encerro contando uma história. Eu tive um grande amigo que faleceu há alguns anos atrás. Pastor Jabes conheceu ele, o bispo Enoque, lá da Inglaterra. A primeira vez que eu fui à Inglaterra, eu tinha feito uma campanha, uma cruzada na África, e da África me abriu uma porta na Inglaterra. Eu era muito mais fervoroso do que sou hoje. Estava naquele primeiro amor, nasci no meio da roça, eu não conhecia
as benesses de uma vida de regalias ainda. E quando eu cheguei na Inglaterra, em Londres, eu queria conhecer logo de cara um templo consagrado a Deus. Eu amava a matéria de eclesiologia em teologia, a doutrina da igreja, a história da igreja cristã. E lá em Londres tem um templo, que é o templo do avivamento. E eu pedi para o Enoque, pastor Jabes, me levar lá. E eu entrei numa igreja. Pensa numa igreja diferente, de madeira, quadrada, sem caixa de som, a acústica tão perfeita que você fala, todo mundo escuta. Eu nunca vi uma engenharia tão perfeita. A igreja é centenária. Na parede dela em cima tem grandes quadros, escrito nomes de homens que pregaram lá. Aí quando eu li, Jonathan Edwards, pregador de um único sermão, pecadores na mão de um Deus irado, levou a Inglaterra inteira aos prantos. Moody foi o último a passar por lá. Depois do incêndio de Chicago, fez uma grande obra de avivamento. Mas antes dele, Finney havia pregado naquela igreja, Charles Finney. Eram tantos nomes que eu me senti no meio da história. Eu olhava para os nomes e lembrava tudo que eu sabia sobre eles. Do lado direito do púlpito tinha uma placa de bronze escrito: o maior avivamento da Grã-Bretanha aconteceu aqui. E tinha o nome dos crentes que participaram do avivamento. E eu estava na tribuna, eu olhei naquela tribuna, eu falei: Jesus, eu estou aqui onde pregou Jonathan Edwards. Eu falei: me dá a graça deles, me dá a unção deles. Tocou um sino, o Enoque me agarrou pela mão, me arrastou pelo meio da igreja. Eu falei: o que foi? Jesus está voltando. E falou: não, o pastor está chegando, é hora do culto. Domingo de manhã, o maior culto daquela igreja, culto de ceia. Entrou pela porta, pastor, um pregador anglicano, usando uma toga, parecendo um padre. O sermão dele escrito em 12 páginas. Ele chegou, começou o culto, pediu para que o organista tocasse uma música. E aquela igreja cheia de banco vazio. Tinha 6 pessoas dentro da igreja, mais eu e o Enoque, 8. Era culto de ceia. Parecia um culto fúnebre. Ele leu aquele sermão em 12 páginas. Ele parava, tossia, escarrava, bebia água e lia de novo. Virava a página e lia. Parava, tossia. Serviu a ceia. Eu nunca vi uma coisa tão morta em toda a minha vida. Estava me dando desespero. Terminou, ele deu a bênção apostólica. Ele entrou pelo fundo e saiu pelo fundo. Eu olhei para o Enoque e eu disse: é isso? Ele disse: é isso. Eu falei: é isso que sobrou do avivamento? Ele disse: é isso. Eu falei: não, me deixa conversar com aqueles irmãos lá. Estavam saindo, eram 3 casais de velhos. Eu nunca vou esquecer, eles pararam para me ouvir, porque o Enoque disse que eu era brasileiro e eles amavam os brasileiros. E eu comecei a perguntar para eles. Falei: Enoque, pergunta para eles, cadê o avivamento daquela parede? Enoque disse: não, se fazer isso aqui, eles vão achar que você está afrontando. Eu disse: larga a mão de ser frouxo, homem. Você não tem coragem, me ensina que eu falo. E ele me ensinou, e eu falei, nem sei se eu falei certo. Falei em inglês. Eu falei: brothers and sisters, where are the revival of the hall? Cadê o avivamento? Estava ali naquela parede. Os 6 se entreolharam e abaixaram a cabeça. Um deles, nunca vou esquecer, o irmão Smith, um inglês desse tamanho assim, cabelo branco como a neve, olhos azuis e um óculos fundo de garrafa, escorado numa bengala. Ele abaixou a cabeça também. Quando ele levantou, aquele olho azul foi ficando vermelho. Ele tirou o óculos e falou com Enoque: diga para ele que a pombinha do Espírito Santo não voa mais aqui. Eu ouvi da boca daquele velho dizer que a pombinha do Espírito Santo não voava mais ali. E ele começou a me dizer que fizeram uma gaiola. O Reino Unido fez uma gaiola e prenderam o Espírito Santo. E ele disse: eu sou um dos que, quando criança, dormia debaixo desses bancos. Minha mãe e meu pai vinham para os cultos de vigília, eu ficava debaixo dos bancos, num paninho deitado. Eu via Deus falar em profecia, coisas grandes aconteciam, até que a igreja ficou muito rica, muito famosa, e o velho pastor não prestou mais. E aí os ricos e famosos, porque a própria rainha teve lá para saber qual era o crescimento, e aquilo trouxe status, a igreja foi parar nos jornais, e a igreja se tornou um ponto turístico. E a glória saiu de Deus e entrou no templo.
Ele disse, eu vi acontecer de todos sumirem. Pastores importantes começaram a chegar, começaram a bloquear, dizer, não tem que ter grito aqui, não tem que ter gente correndo aqui dentro, não tem que ter profecia. Ele disse que um dia o pastor levantou a voz e disse, por onde passou o Espírito, que foi a ti, não veio a mim, que sou o anjo da igreja. E começou a matar, morreu a igreja. Me deu um aperto no peito. E aquele velho disse assim, ora por nós, porque lá no seu país tem, né? Eu disse, lá nós temos. Nós juntamos as mãos, começamos a orar. Eu orava e o Enoque interpretava, Jabes. Eu orava e o Enoque interpretava, até que Deus me tomou em línguas. O Enoque parou. E eles perguntaram para ele, o que é que ele está falando? O que é que ele está falando? O Enoque disse, isso aí não dá para interpretar, porque é a língua do céu. E o irmão Smith olhou para os outros, e o Enoque disse para mim, que ele falou assim, vocês lembram quando nós falávamos isso? Nós éramos crianças e falávamos isso. Tiraram isso de nós. E disseram, nós queremos de novo. Eu orei com eles. Foi tão triste aquele dia. Quando eu fui saindo, eles disseram, no Brasil tem outros igual você? Disse, tem. Manda eles para cá. Manda eles vir acender de novo a chama. Oh meu Deus, eu sinto Deus aqui. Eu estou vendo gente com os olhos lacrimejando. Jesus te trouxe a memória onde você nasceu. Jesus te trouxe a memória o dia que Ele te batizou com o Espírito Santo. Ele está te trazendo a memória os cultos que você buscava, que você cria. O Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer, filho, eu não mudei, eu quero te dar de novo. Eu quero te encher de novo. O vento quer soprar. Fica de pé comigo. Com autorização do pastor Jabes, eu quero fazer um convite aqui. Antes do convite, eu vou pedir para que ninguém se atreva a sair da igreja antes da bênção apostólica. Ainda que o horário estoure uns minutinhos. Não é sempre que temos isso. Feche os olhos, incline a cabeça. Eu não sei se alguém vai ter coragem de atender o meu convite, mas eu vou ter coragem de fazê-lo. Eu queria aqui perto de mim homens e mulheres que já foram brasas de fogo, que já profetizaram, cantaram, pregaram, ensinaram, fizeram campanhas, tinham chamada missionária, acreditavam nos dons. E em algum caminho dessa vida triste, dessa vida difícil que a gente leva, você cruzou com um coveiro espiritual que roubou os seus sonhos, que matou o fervor, que apagou